Muito bem, gente. Então vamos resolver agora a nossa questão de número 5. Ela diz o seguinte: no gráfico estão apresentadas as curvas características de dois resistores ômicos A e B. Perceba que um eixo desse gráfico trata da DDP e o outro eixo da corrente. DDP e corrente são dois fatores que aparecem juntos dentro da equação da primeira lei de Ohm. Então a relação entre eles eu já sei que vai me ajudar a obter a resistência, tá bom? Associando-se resistores iguais entre os pontos X e Y, foi construído o circuito indicado na figura. Desconsiderando as resistências elétricas dos fios de ligação e das conexões utilizadas, a resistência equivalente entre os pontos X e Y é igual a... Então, para encontrar a resistência equivalente, precisamos saber quanto vale o RA e o RB. Então, olha só, quando nós pegamos aqui o finalzinho do gráfico de A e projetamos, nós encontramos a DDP de 48 volts. Para isso, nós vamos ter uma resistência de quanto? Bem, aqui nós temos aqui uma resistência não, uma corrente. Bem, aqui nós temos uma corrente de 5 amperes. Só que até a origem nós vamos ter 4 tracinhos. Então, cada tracinho desse equivale a uma corrente de 1 ampere. 2, 3 e 4. Então, quando a DDP é 48 volts, considerando o gráfico de A, nós vamos ter uma corrente de 4 amperes. Então, nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm para o gráfico A, tá bom? Corrente A. Então, a DDP para A é 48, a resistência de A é o que pretendemos encontrar, e a corrente de A é de 4 amperes, tá bom? Passando 4 para o outro lado, dividindo, nós encontramos a resistência de A, que é igual a 12 ohm. Agora, nós vamos fazer a mesma análise para o RB. Então, bem aqui, se nós projetarmos o gráfico de B para o eixo da DDP, vamos encontrar os mesmos 48 volts. E quando isso acontece, nós temos uma corrente de quanto? Nós temos uma corrente de 8 amperes. Só fazer as projeções, tá bom? Bem, então, nós temos o seguinte, que a DDP de B vai ser a resistência de B vezes a corrente que atravessa B. A DDP de B vai ser 48 volts. Encontramos o RB quando sabemos que a corrente é 8. Então, 48 dividido por 8 vai ser o nosso RB, que é igual a 6 ohm. Então, já sabemos que aqui nós temos um resistor de 6 ohm, temos outro resistor aqui de 6 ohm, outro de 6 ohm. Aliás, o de 6 é o de B, né? Temos aqui o resistor de B de 6 ohm. O resistor de A, esse sim vai ser 12 ohm, tá bom? 12 ohm. Quando nós pegamos uma corrente elétrica saindo de X, uma corrente total, ela vai se dividir em I1, tá bom? Até o próximo nó. Vai se dividir em I2 e vai se dividir em I3, tá bom? E vai se dividir em I3. Essas correntes voltam a se unir nesse nó aqui no final e chega a corrente total em Y. Então, nós já percebemos o seguinte, ó, que essa corrente 2, bem aqui, ela vai se dividir em uma corrente I4 e uma corrente I5. Então, nós temos que o resistor RA, aqui do topo, ele é paralelo ao resistor RA que está aqui embaixo, tá bom? E nós temos esses dois RA e RB que são paralelos entre si. Então, fazendo logo esses dois resistores que nós temos aqui no centro, nós vamos ter o seguinte, dois resistores em paralelo, o REC entre eles, você pode fazer o produto pela soma entre eles, tá bom? Produto pela soma. Vai ficar 12 vezes 6 dividido por 18. Podemos simplificar em cima e embaixo por 6. Então, o REC desse trecho vai ser igual a 12 vezes 1, né? 6 por 6, e 18 por 6 dá 3. Você faz agora o 12 com 3 e nós vamos obter aqui 4 ohm. Tá legal? Então, muito bem. Agora nós vamos pegar esses dois resistores RA que estão em paralelo entre si e são idênticos. E nós vamos encontrar o REC entre eles. Então, para encontrar o REC entre eles, nós podemos fazer o R sobre N ou até o produto pela soma, já que são dois. A resistência que é comum para os dois é 12, e nós temos dois resistores em paralelo idênticos. Então, nós vamos obter uma resistência de 6 ohm. Com isso, olha só como ficou agora o nosso circuito.
Nós vamos ter agora o resultado desses dois RA dos extremos, da parte superior e inferior. Nós obtemos, então, o resultado de 6 ohms. E para esses dois resistores que estão em paralelo na região central, o A e o B, sobrou um resistor que vale 4 ohms. Entre agora X e Y, não temos mais 4 resistores, temos apenas dois que estão em paralelo, tá bom? A corrente vai ter que se dividir antes de passar por esses resistores, o que justifica o em paralelo que eu acabei de citar. Como não são resistores idênticos, nós podemos aplicar para eles o produto pela soma. Então, você vai multiplicar um pelo outro e dividir pela soma de um pelo outro. 6 vezes 4 dá 24, dividido por 6 mais 4, que é 10. Obtemos, então, uma resistência equivalente de 2,4 ohms, que é o que indica a nossa letra E.